Hoje eu queria refletir com vocês a respeito da nossa vida eterna, da nossa vida de maneira geral. Quando a gente fala a respeito da vida, em muitas áreas da nossa vida nós somos compelidos, vamos dizer assim, a fazermos apostas. Então, à medida que a gente vai crescendo e vamos escolhendo novas coisas, optando por determinadas situações da nossa vida, muitas dessas situações elas são meio que como apostas para nós. Nós não temos todo o controle e todo o domínio daquilo que a gente está fazendo. Então, qual será a sua aposta? Algumas escolhas que a gente faz na vida, a gente tem um certo controle sobre elas, como por exemplo, profissão que nós vamos seguir. Então, normalmente você vai optar dentro de alguma coisa que é uma aptidão sua, dentro de alguma coisa que você gosta, e você opta por fazer algum curso, ou estudar alguma coisa, ou tenta se profissionalizar em alguma situação, mas ainda assim é uma aposta. Você não sabe se você vai conseguir emprego naquilo, você não sabe se você vai ser bem-sucedido naquela situação, você não sabe se você vai conseguir bater ou conviver com a concorrência na área da sua escolha. Outras situações da nossa vida, elas estão quase que fora do nosso controle, como por exemplo, o casamento, a escolha da pessoa que vai passar a vida ao seu lado. Você reúne algumas informações sobre a vida da pessoa, você observa algumas situações na vida da pessoa, e aí você escolhe, mas não está sob o seu controle a vida da outra pessoa. É outra pessoa, ela tem as suas próprias decisões, ela escolhe aquilo que ela faz para a vida dela. Então, de certa forma, o casamento também é uma aposta, aonde a gente tem a expectativa de que dê certo, de ser feliz, de viver felizes para sempre, até que a morte nos separe, como a gente faz os compromissos no altar para isso, mas muitas vezes a gente vê que essa aposta, ela meio que dá errado, e a gente fica meio lançado na sorte dessas situações. E outras áreas da nossa vida também, ao longo do tempo, nós vamos fazendo escolhas, e essas nossas escolhas não estão dentro do nosso controle. A gente tem, às vezes, 2 opções, 3 opções, 5 opções, e dizem que quanto mais opções, pior é a situação para nós, e a gente vai apostando na nossa vida, e muitas coisas que a gente aposta, nós somos bem-sucedidos, em outras coisas nós não somos bem-sucedidos. E você deve ter na sua mente aí exemplos na sua vida de situações que você se arriscou e deu certo e funcionou, e você pensa, puxa, foi uma das melhores coisas ou escolhas que eu fiz na minha vida, e você também tem na sua mente outras situações que você apostou e você se deu mal. E você pensa, puxa, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter optado por esse caminho. E a gente acaba arcando com as consequências dessas situações na nossa vida. Quando a gente pensa a respeito da nossa vida eterna, quando a gente pensa a respeito da continuação da nossa existência ou não, às vezes a gente trabalha nisso a nível de aposta também. Existe a eternidade? A gente realmente, encerrando a nossa existência aqui, a gente continua existindo em algum outro lugar, em algum outro plano, ou de alguma outra maneira? E muitas vezes a gente trabalha com a eternidade como se ela fosse uma aposta também. A maneira como a gente se conduz na vida vai refletir como que a gente está apostando em relação à nossa vida eterna. Nós temos basicamente 4 situações a respeito da eternidade. A primeira é que não existe. E muitas pessoas hoje, muitos cientistas modernos, eles têm trabalhado com essa hipótese de que não existe vida eterna. De que nós, seres humanos, somos iguais aos animais, iguais a plantas, iguais a estrelas, que nós temos um ciclo de vida a cumprir, e encerrando esse ciclo de vida, a gente simplesmente deixa de existir.
Então vai chegar um momento, de acordo com os cientistas, que você vai encerrar sua vida aqui, seu coração para de bater, seus olhos se fecham e acabou para sempre. Você nunca mais vai se lembrar de nada, nada do que você fez aqui valeu para aquilo que você vai continuar, você vai simplesmente se integrar novamente à natureza, que um dia vai também deixar de existir, e os adeptos da teoria do Big Bang dizem que a grande explosão que fez com que tudo começasse, ela funciona num efeito inverso também. Chega um momento em que essa expansão para de acontecer porque a energia acaba, que eles acham que é matéria escura, e aí essa coisa começa a se retrair e todas as coisas que a gente conhece, que a gente não conhece, que existem por aí hoje, elas acabam. E aí alguns dizem que acaba para sempre, outros dizem que isso seria o início de uma nova explosão, que daria início a uma nova expansão e a coisa recomeçaria. Enfim, muita gente hoje acredita nessa possibilidade de que não existe nada depois que a gente encerra a nossa vida aqui. No entanto, essa muita gente não é a maioria. A grande maioria das pessoas, dos seres humanos, acreditam que a vida, ela continua de alguma maneira após o encerramento da nossa existência aqui. Outra forma de continuação é a reencarnação. É a crença de que nós temos o nosso corpo físico, e esse corpo físico é animado, em latim, anima significa alma, por uma alma ou por um espírito, por uma outra forma de existência que não é física em si, não é composição de carbono, não é a maneira como a gente entende a existência das coisas concretas, e que essa existência imaterial nossa, ela não tem fim. Então, uma vez que se encerra a existência material, essa existência imaterial sairia do corpo, e aí cada religião que lida com a ideia da reencarnação trabalha que essa continuidade ela vai se dar ou pelas obras que você praticou aqui, e aí automaticamente o universo te catapulta para uma nova existência, ou você vai ter que existir num outro plano, e aí nesse outro plano você vai aprender coisas, vai ser doutrinado, e outras coisas vão acontecer, ou você volta e fica ajudando pessoas aqui na Terra por um período de tempo. Várias teorias vão surgindo a partir dessa crença comum na existência da reencarnação. Outro pensamento é a existência do inferno. E esse pensamento trabalha que se nós não agimos aqui na nossa vida de acordo com aquilo que Deus determinou para que nós agíssemos, e nós não vivemos de acordo com a vida que Deus projetou para nós, nós vamos passar eternamente num lugar que arde com fogo e enxofre, e queima e dói, mas não consome, então não deixa de existir, também é uma maneira de existência perpétua. E nós temos a outra forma de existência, que é o céu. Ou seja, aquelas pessoas que não foram para o inferno, porque viveram de acordo com alguma coisa que Deus orientou, que Deus direcionou, que Deus programou, essas pessoas vão passar a sua vida eterna junto com Deus, em felicidade perpétua, em paz perpétua, desfrutando de tudo aquilo que Deus sempre desejou que o ser humano desfrutasse, mas por algum motivo ele escolheu não fazer isso. Então, quando a gente observa essa questão da eternidade, a gente vê que também não existe um consenso em relação a isso. E mesmo que a gente, às vezes, se defina por um ponto específico, e a gente resolva acreditar em algum pacote desses básicos de crença, nós somos influenciados pelos outros pacotes. Porque constantemente nós temos pessoas falando sobre esses assuntos, nós temos teorias surgindo sobre esses assuntos, nós temos livros sendo escritos sobre esses assuntos. E o que acontece é que muitas vezes a gente vai, na nossa vida, optando por um desses pacotes, porque ele soa mais familiar para a gente, ou mais agradável para a gente, mas a gente não tem certeza de por que a gente acredita naquilo. Não é algo que a gente sabe exatamente o porquê que abraçamos aquele pacote ou aquela forma de crença ali. E aí nós acabamos
apostando na nossa vida. Nós acabamos fazendo apostas com relação à nossa vida eterna, deixando à sorte ou aleatoriamente a maneira como a gente vai viver. No século XVII, nós temos um fenômeno acontecendo na história, que pela primeira vez, o ateísmo, ele surge como uma forma de pensamento válida na história da humanidade. Até então, as pessoas não cogitavam a possibilidade de não existir Deus. Um ou outro isoladamente, mas isso não era um pensamento que o ser humano trazia consigo como um pensamento provável para a maneira como Deus lida com a nossa existência. E aí, pelos problemas, principalmente que a Igreja Católica foi criando naquele período conhecido como Idade das Trevas ou a Idade Média, as pessoas começaram a desacreditar na religião e desacreditando na religião, automaticamente passaram a desacreditar em Deus e tentar formular também situações ou questões que traziam a possibilidade de Deus não existir. E no século XVII, nesse momento histórico, nós temos um filósofo chamado Blaise Pascal, francês, que, entre outras coisas, ele tentou trabalhar filosoficamente, argumentativamente, essa questão sobre a existência ou não de Deus. E essa questão do Pascal é chamado de a aposta de Pascal. E aí ele formula matematicamente 4 suposições. A primeira suposição é que se você acredita que Deus existe, e Deus de fato existe, você tem um ganho infinito para a sua existência. Porque aquilo que você viveu na sua vida a partir dessa crença vai valer para a sua eternidade, uma vez que a sua vida ela não acaba nesse momento aqui. A segunda suposição dele é que se você acredita que Deus existe e Deus não existe, você no máximo tem uma perda finita. Porque você talvez vai se privar de viver uma vida um pouco mais desregrada aqui na Terra. Talvez você vai viver princípios morais mais elevados que vai impedir de você roubar alguém, fraudar alguém, coisa que a gente sabe que não deve fazer, mas às vezes faz na vida da gente. A gente não vai mentir, a gente não vai se aproveitar de uma situação, a gente vai tentar viver uma vida um pouco mais regrada, e vivendo essa vida um pouco mais regrada, nós podemos ter algumas perdas, que é abrir mão daquela outra filosofia que foi construída a partir do pensamento da inexistência de Deus, que é a filosofia do carpe diem. Você aproveita o dia, aproveita a vida, né? Como diz a música lá, que eu esqueci quem cantou, vamos viver tudo que há para viver e vamos nos permitir. Quem que é esse? Lulu Santos. Teólogo Lulu Santos. O filósofo moderno, contemporâneo. Porque, na verdade, era isso que você iria perder se você acredita que Deus existe e Deus não existe. Ele traz para a gente uma terceira reflexão, que é: se você não acredita e Deus não existe, então você ganhou o carpe diem. Você tem a oportunidade de viver a sua vida do jeito que você quiser. E você vai, talvez ainda pelo seu subconsciente cristão, tentar viver aqueles princípios de não faça para o seu semelhante aquilo que você não gostaria que fizesse para você, porque esse é um pensamento de Cristo e que foi propagado no nosso meio por Cristo e pelo cristianismo, e mesmo uma pessoa que não acredite em Deus não tem como se livrar completamente daquilo que Cristo disse, se vive no mundo ocidental ou no mundo cristão. Então esses pressupostos fazem parte da vida. Mas você tirando essa parte de não fazer para o outro muita coisa que você não gostaria que fizesse para você, aí você vai se permitir. E o último pressuposto é que se você não acredita, mas Deus existe, você tem uma perda
infinita. Você vai ficar eternamente pagando por essa situação. Essa é a aposta de Pascal. E baseado nesse pressuposto, ele começou lá no século XVII a refutar a lógica do ateísmo. Existem outros que fizeram isso e outros argumentos, mas aqui está algo que eu gostaria que a gente refletisse nessa noite. Se a gente for observar essa lógica aqui, ser ateu é ilógico. Não acreditar na existência de Deus é você estar apostando alto. É você estar apostando em uma coisa que a chance de acontecer é muito pequena. Porque a possibilidade de Deus existir é muito grande. E o que está em jogo, se ele existe ou não, é simplesmente toda a sua eternidade, toda a sua vida. Partindo dessa reflexão, eu queria que a gente lesse um texto na Bíblia, que está em Atos, capítulo 17. Uma coisa interessante que nós vamos observar é que a Bíblia, ela não tenta provar a existência de Deus em nenhum momento. Não tem nenhum texto bíblico, nenhuma passagem sequer, que tenta argumentar que Deus existe e tenta convencer as pessoas que Deus existe. Para a Bíblia é muito óbvio que Deus existe, porque quem escreveu a Bíblia foi Deus ou pessoas inspiradas por Deus. É como se eu tivesse, agora que eu estou falando com vocês aqui, tentando provar para vocês a minha existência. Eu não tenho que subir aqui em cima e começar a falar assim, gente, olha, eu existo. Né? Se você for consultar o site lá da Receita Federal, você vai encontrar meu CPF. Se você consultar o site do OAB, você vai encontrar meu número de ordem. Se você for lá e consultar os registros das escolas que eu estudei, eu te dou a lista aqui, você vai encontrar meus nomes lá nas escolas. Eu não preciso provar a minha existência para vocês. Vocês sabem que eu existo. É óbvio para vocês que eu existo. Para as pessoas que escreveram a Bíblia, e o primeiro público que a Bíblia teve, era óbvio que Deus existia. E até o século XVII era óbvio que Deus existia. As pessoas elas não tinham esse tipo de questionamento a respeito de Deus. No entanto, em Atos 17, a partir do versículo 22, nós temos aqui Paulo fazendo um discurso a respeito da existência de Deus, e a partir desse discurso ele está falando sobre como é que essa existência acontece. Então ele diz assim, versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, e estava na sede do pensamento filosófico do mundo antigo, Atenas, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam
Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse texto é o mais próximo de uma apologia, de uma defesa da fé que nós encontramos na Bíblia. E nesse texto, nós somos direcionados a entender algumas coisas a respeito de Deus. E que, dentro desse entendimento, eu entendo que a aposta de Pascal, ela vai até um nível nos auxiliando a compreender as coisas de Deus e, a partir daí, vai trabalhar de uma maneira mais profunda a respeito da nossa vida. Deus existe. Então, o primeiro propósito de Deus, ou propósito inicial de Deus, a gente encontra aqui no versículo 27. Volta lá comigo. Paulo ele diz assim no seu discurso: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Primeiro princípio aqui, o primeiro propósito, primeiro direcionamento que nós temos a partir da explicação de Paulo é que Deus deseja ser buscado. Esse era o propósito inicial de Deus. Foi para isso que Deus criou a humanidade, foi para isso que Deus criou os céus e a terra, foi para isso que Deus colocou e dispôs todas as coisas como elas estão colocadas aqui. E por um certo tempo, o ser humano, ele, errado ou certo, buscava a Deus e ele tentava entender as coisas de Deus, ainda que de vez em quando ele saísse do trilho e ia, como Paulo estava discorrendo para os atenienses aqui, eles iam para outros deuses ou para falsos deuses. Só que a gente vive agora, desde o século XVI, e mais acentuado no momento presente, uma realidade onde Deus não é mais buscado. Seja pelo ateísmo declarado, seja pelo nosso subconsciente ateu. Assim como o ateu tem no seu subconsciente princípios de cristianismo, e mesmo um ateu concorda de que nós não devemos fazer para o outro aquilo que não deveríamos ou não gostaríamos que fosse feito para nós, e isso ele tira da boca de Deus e do próprio Jesus Cristo, nós muitas vezes também corremos o risco de, sendo cristãos, termos no nosso subconsciente pressupostos do ateu, quando nós dizemos que acreditamos na existência de Deus com a nossa boca ou com o nosso intelecto, mas nós não buscamos a Deus. E isso é o que foi acontecendo, principalmente do século XVI para cá. Nós criamos e construímos para nós, aqui no Ocidente, sistemas de existência e de relacionamentos, aonde não há mais espaço para a busca de Deus. E aí eu não estou falando somente a busca no sentido de frequentar um ambiente religioso. Eu estou falando sobre a busca de você realmente entender se ele existe, como ele existe, e se existindo como ele é, e se não existindo, você ter a certeza absoluta de que ele não existe. E às vezes a gente vai trabalhando só no nosso subconsciente essas questões a respeito de Deus. Paulo diz, Deus deseja ser buscado. E a partir desse primeiro pressuposto, a aposta de Pascal, ela é válida. Porque traz para a gente o primeiro passo que nós precisamos resgatar no nosso mundo moderno, ou pós-moderno, que é Deus existe. A existência de Deus. Porque se você quer ter um relacionamento mais próximo de Deus, você precisa partir do ponto, do pressuposto, que Ele existe. Se você acredita que Ele não existe, então não tem mais o que fazer, o que buscar, ou a quem conhecer. O segundo pressuposto trata-se da expectativa atual de Deus. Inicialmente, Deus queria ser buscado. Isso não aconteceu, e por não acontecer, a gente peca, a gente erra, a gente desobedece a Deus. Eu queria que você fosse comigo lá no versículo 30, novamente. O texto diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. E todos nós temos as nossas ignorâncias em relação a Deus. Agora, porém,
notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. A expectativa inicial de Deus era em ser buscado. Isso não aconteceu. E talvez a gente vai, ao longo da nossa vida, descobrindo que a gente não fez isso. Então a expectativa atual de Deus é que nós nos arrependamos disso. Esse arrependimento, ele se dá em vários níveis. Ele acontece de várias formas. Desde o arrependimento pelo nosso ateísmo consciente, até o nosso arrependimento pelos nossos ateísmos inconscientes. Quando a gente, acreditando que Deus existe, vive como se Ele não existisse. Quando a gente, tendo a certeza da sua existência, age como se Ele não estivesse aqui. Quando a gente, confiando que Ele está com seus olhos em toda a terra, inclusive colocados em nós, vivemos como se os seus olhos estivessem fechados. O terceiro pressuposto que a gente aprende aqui, está lá no versículo 30, no versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O versículo 31 fala sobre o futuro, e o futuro, ele traz para a gente a realidade da existência de um julgamento daquilo que a gente fez ou deixou de fazer aqui na Terra. Se a gente voltasse para os nossos primeiros slides ali, aonde nós trouxemos 4 possibilidades, então Deus existe e a reencarnação não. Sobrou para nós as 2 últimas possibilidades. E essas 2 últimas possibilidades, elas são as mais rejeitadas nos nossos dias atuais, justamente porque essas 2 possibilidades não vieram da filosofia humana. Elas não surgiram a partir de uma criação humana sobre a existência futura ou a existência eterna, e são 2 realidades que nos incomodam demais. A possibilidade de sermos julgados, isso é uma coisa que incomoda a gente profundamente. A possibilidade que um dia um ser superior vai chegar e falar assim, olha, você não agiu dentro do que deveria, então você está fora, isso incomoda a gente demais. Então o ser humano, a partir da sua filosofia, criou 2 possibilidades. Ou ele não existe, ou nós não trabalhamos com a possibilidade da sua existência, e a gente vive do jeito que quiser. Ou ele existe, mas filosoficamente a gente deve ter que ir pagando as coisas que a gente faz aqui, meio que como um sistema de créditos e débitos, aonde a gente vai passando nosso cartão de crédito espiritual e futuramente a gente paga aos poucos aquilo que a gente fez. E o mês passado eu tinha feito várias compras no meu cartão de passagens de avião que eu tinha que fazer das viagens para a igreja, para o nacional e coisa do meu curso e etc. E veio um valor lá, acho que R$1.600 no cartão. Já tinha todo o dinheiro para pagar aquilo ali, e junto o meu cartão veio já me oferecendo a possibilidade de eu dividir aquele valor. Né? Ele já veio lá, ó, você pode dividir em 4 vezes, aí você paga um juro X, aí tinha lá o juro, você pode dividir em 8 vezes, aí o juro aumentava e o cartão doido para eu dividir, e você pode dividir em 12 vezes, aí a parcela fica pequenininha, mas você soma é quase o dobro daquilo que você pagou anteriormente. Isso faz parte da nossa cultura como consumidores, faz parte da nossa cultura no nosso dia a dia, e a gente às vezes quer importar isso para a nossa cultura espiritual. Então, eu cometo meus erros, passo o meu cartão, e depois eu volto aqui para pagar isso, né, em suaves prestações de 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, quantas mais eu vier reencarnando e voltando para cá. E a nossa filosofia, a nossa mente criou essa segunda possibilidade também. Mas a terceira e a quarta, elas vêm para nós a partir da palavra de Deus, a partir da revelação
que Deus trouxe para o homem, falando assim, olha, eu existo e existindo é assim que as coisas são. Por isso talvez incomoda a gente demais, porque não é fruto do nosso desenvolvimento, mas nos foi apresentado já pronto, sem espaço para argumentação, sem espaço para discutirmos com Deus a respeito de se é válido ou se não é válido, ou se podia ser de uma maneira diferente. De vez em quando, alguém fala alguma coisa comigo, eu falo assim, olha, se eu fosse Deus, eu até mudava algumas coisas na Bíblia. Tem umas coisas na Bíblia aqui que eu gostaria que fossem diferentes. Mas não sou Deus. Eu só posso acatar as coisas que estão aqui. A partir disso, nós podemos concluir que existem 3 níveis a respeito da crença de Deus. Então, abraçando a ideia de Pascal, de que ele existe, e entendendo no discurso de Paulo as maneiras como nós vamos nos direcionar para ele, entendendo o seu propósito inicial, a expectativa atual e o juízo futuro, podemos enfrentar essa situação de 3 formas. A primeira forma, a Bíblia vai falar que é uma crença demoníaca. Mas ela não é demoníaca porque o demônio faz você acreditar dessa maneira. Abre comigo em Tiago, capítulo 2. No versículo 19, o irmão do Senhor, ele apresenta aqui o capítulo 2 inteiro, ele está falando sobre fé e crença, e aqui especificamente ele traz uma reflexão para a gente. Ele diz assim, 2, versículo 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Esse nível de crença, de que Deus existe e eu acredito na existência dele, é o mesmo nível de crença que os demônios têm, que os seres maus do mundo espiritual têm, porque eles acreditam em Deus. Eles sabem que Deus existe. Agora, essa crença não produz neles nada bom em relação a Deus. Então veja que nós seres humanos conseguimos chegar até num nível inferior ao dos demônios quando nós negamos a existência de Deus. Pascal está tentando trazer a gente, pelo menos, para o pé de igualdade com o demônio. E falar assim, olha, fica junto com ele aí pelo menos, porque a partir daí você desenvolve alguma coisa, porque abaixo dele não vai conseguir fazer nada. E às vezes, gente, a gente se conforma na nossa vida a ficar nesse nível. Você crê em Deus? Creio. Você acredita nele? Acredito. E aí? O que você faz em relação a essa crença? Eu acordo de manhã cedo, vou trabalhar, não faço para o outro aquilo que não queriam que fizesse para mim, de vez em quando cometo os meus pecados, de vez em quando dou uma esmola, de vez em quando ajudo uma pessoa necessitada, e beleza. A gente vive como se ele não existisse. Crer nele simplesmente é o ponto de partida para aquilo que a Bíblia vai trazer como um segundo nível, que é a crença religiosa, padrão. Abre comigo em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 5. Aqui a gente tem os religiosos da época conversando com Jesus. E aí, que é o que significa fariseus e escribas, é como se fossem os cristãos da época. Então interpelaram os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe Jesus, bem que profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. O segundo nível de crença é que, crendo na existência dele, a gente constrói para ele o que a gente acha que deve ser construído. É aquela visão de que Deus, ele é você grande. É você só que cheio de poder. É aquela coisa que se você fecha o olho assim, você pensa que Deus gosta das coisas que você gosta e ele detesta as coisas que você detesta. A única diferença de você para ele é que ele impõe a vontade dele e você não. Mas se a vontade dele é igual à sua, beleza, você pode impor porque é a vontade dele que está acontecendo. E aí você constrói a sua religião de acordo com aquilo que você pensa que deve ser. E esse é o primeiro erro que o ser humano cometeu em matéria de religião. Lá no início, no Gênesis, quando a gente vê na história de Caim e Abel, que Caim mata o seu irmão porque oferece para Deus coisas que Deus não gostava. E Deus fala assim, não gosto disso. Eu quero que você me ofereça aquilo que eu gosto, não o que você acha que eu deveria gostar. Porque Deus é uma pessoa, e como uma pessoa, ele tem as suas próprias vontades, ele tem a sua própria razão, ele tem o seu próprio intelecto, ele tem a sua maneira de enxergar todas as coisas. No entanto, às vezes nós vamos construindo na nossa vida religiosa um nível de crença de que, acreditando que Deus existe, eu penso assim, não, eu acho que Deus gosta que cante músicas antes do pastor subir lá em cima e ler a Bíblia. Então a gente vem aqui e a gente canta as músicas. Então alguém que a gente nem sabe direito quem é, escolhe as músicas e a gente canta essas músicas. E a gente repete porque apareceu no data show, nos slides, a gente vai falando aquelas palavras. E de vez em quando a gente nem sabe direito o que significam aquelas palavras, mas são bonitas, encaixam na métrica poética do poema, da canção, e a gente repete aquelas coisas. E aí, às vezes, a gente canta coisas como tudo entregarei, minha vida te dou, e todo o tempo viverei para ti, e coisas relacionadas assim que a gente nem pensa na profundidade do compromisso que a gente está assumindo quando a gente fala essas coisas. Jesus estava questionando essa situação aqui. A nossa crença em Deus entra para aquilo que a gente acha que é religiosamente aceitável. E dentro disso, cada um vai ter o seu nível ou a sua forma. Mas o terceiro tipo de crença nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1. É a crença relacional. João, capítulo 1, ele quebra um pensamento daqueles decorados que a gente decora e às vezes a gente reproduz sem nem pensar naquilo que a gente está falando. João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João, ele quebra, já na introdução do seu livro, aquele pensamento que a gente muitas vezes reproduz ele sem pensar exatamente naquilo que a gente fala. Todos são filhos de Deus. A gente fala isso, a gente reproduz isso. Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia, e a gente vai olhar o que Deus fala a respeito disso, ele fala assim, não são todos que são meus filhos. Meus filhos são aqueles que me receberam. E João, no seu evangelho, ele vai travar em todo ele um grande embate com a palavra crença, ou a palavra fé. Porque o que significa fé para os gregos, para o mundo grego, para o mundo ocidental, consequentemente para o nosso mundo, para a nossa realidade, é muito diferente do que significa a palavra fé no contexto do mundo judaico, que é o contexto da onde Jesus e João vieram. Então, se você avançar uma página, lá no capítulo 2,
de João, no versículo 23, fala assim, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Lá no capítulo 3, um desses que creram em que Jesus não se confiava a eles, vai questionar Jesus e vai conversar com Jesus a respeito daquilo que Jesus dizia. E no versículo 2 ele fala assim, esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Versículo 3, a isso respondeu Jesus, em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos, ele vai perguntando e questionando Jesus sobre como que é essa história de nascer de novo. E no final do diálogo, Jesus fala no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João usa no 2:23 e no 3:16, palavras diferentes que são traduzidas para nós no português como crer. No 2:23, ele usa a expressão episteme, que traz a ideia de conhecimento epistemológico, é aquele conhecimento que você tem intelectual, a partir do seu raciocínio, a partir de constatações que você faz. Lá no 3:16, João usa o termo grego pistes, que ele está tentando resgatar, no grego, a palavra fé do hebraico, que era o idioma pátrio dele, o idioma pátrio de Jesus, o idioma no qual Jesus conversou com Nicodemos essa conversa, aonde a palavra fé não significa necessariamente acreditar. A palavra fé significa fidelidade. No contexto dos judeus, quando eles falavam eu tenho fé em Deus, eles estavam declarando a fidelidade deles para com Deus. No contexto dos gregos, quando eles falavam eu tenho fé em Deus, eles estavam declarando a crença deles em Deus. É por isso que Tiago vai dizer que acreditar em Deus pode até ser o primeiro passo, mas não é suficiente. Porque você acreditar na existência de Deus é uma das coisas mais óbvias que tem. É uma coisa que uma fórmula matemática pode levar você a acreditar em Deus. Se você pegar as 5 vias de São Tomás de Aquino, Tomás de Aquino prova matematicamente e filosoficamente a existência de Deus. De uma maneira que se você raciocina em cima daquilo, você não vai mais falar que Deus não existe. No entanto, para Deus, para Jesus, para os discípulos primeiros de Jesus, a crença racional era óbvia, você precisa ter fé em Deus. Você precisa declarar a sua fidelidade a Deus. Você precisa falar, Deus, eu sou fiel ao Senhor e às coisas que o Senhor diz. E sendo assim, nós passamos a ter uma crença relacional com Deus. Nós passamos a ser adotados por Deus na sua grande família. Nós passamos a ser recebidos por Deus como filhos e tratados por Ele dessa maneira. Nós passamos a não mais apostar a nossa eternidade, mas nós passamos a ter certeza daquilo que vai acontecer na sequência da nossa existência. Qual é a sua aposta? Aonde que você está nisso tudo? Você tem apostado a sua vida eterna na existência ou não, e em existindo em várias possibilidades e vários níveis dessa existência? O meu propósito com essa reflexão dessa noite é que você não aposte a sua vida eterna. Que você não aposte uma coisa tão preciosa assim, que você não jogue com uma coisa tão séria, mas que você tenha certeza daquilo que você está escolhendo, que você tenha certeza daquilo que você está fazendo, que você tenha certeza de cada decisão que você toma em relação a Deus, em relação à vida de Deus, em relação às coisas que Deus propõe para você. E Ele existindo, e Ele existe, que você possa percorrer por todos esses níveis de crença até chegar nessa crença relacional, e que a sua vida
seja uma vida de fidelidade a Deus. Eu queria que a gente orasse. E nessa oração, enquanto eu oro daqui, você pode orar daí também. Você pode falar com Deus a respeito da sua posição e a respeito se você quer tomar mais um passo nessas decisões que você tem tomado e se você está apostando a sua vida, se você quer deixar de apostar e quer passar a ter certeza daquilo que você faz com uma coisa tão importante assim. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e agradecemos ao Senhor porque o Senhor resolveu se revelar e se manifestar a nós e se mostrar a nós e possibilitou que nós tivéssemos a certeza e a garantia da existência do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor falou conosco ao longo de tantos e tantos anos, ao longo de milhares de anos, o Senhor vem falando com a humanidade, vem falando com os seres humanos e está falando conosco ainda hoje. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor não permitiu que ao longo do tempo as nossas descrenças nos afastassem do Senhor de maneira irreversível. Nós agradecemos porque mesmo que nós não enxergamos o Senhor inicialmente, às vezes tateando no escuro a gente consegue encostar no Senhor a partir da existência tão presente do Senhor nas nossas vidas. E o que nós queremos nessa noite, Pai, é nos arrepender, aceitar a sua notificação por todas as vezes que nós não cremos no Senhor, seja na questão consciente, seja na questão inconsciente. Por todas as vezes que mesmo acreditando na sua existência, a gente vive como se o Senhor não existisse. E nós queremos pedir perdão ao Senhor por isso. Nós queremos nos arrepender por isso. E nós queremos que o Senhor nos leve, Deus, por esses níveis de crença, para que a gente avance e não sejamos crentes como os demônios são e nem como os meros religiosos são, mas nós queremos ser filhos do Senhor e viver como filhos do Senhor e sermos abraçados nesse relacionamento que o Senhor propõe para nós. E nós somos gratos, porque mesmo não merecendo, o Senhor tomou passos de iniciativa para se chegar até nós. Nos ajuda, Deus, a termos a consciência do quão preciosa é a vida que o Senhor nos deu, para que a gente não jogue com ela, para que nós não apostemos a nossa existência eterna em pressupostos filosóficos somente, ou na correria do dia a dia que às vezes sufoca a nossa mente, nos impede de parar para pensar, para refletir, para meditar nas coisas que a gente escuta a respeito do Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos responsáveis com a nossa vida, com esse presente que o Senhor nos deu, para que nós possamos viver, Deus, uma vida eterna junto com o Senhor, uma vida eterna, Deus, de felicidade, de alegria, de paz plena junto contigo, dentro daquilo que o Senhor planejou para nós inicialmente. E nos ajude, Deus, a buscarmos ao Senhor dia após dia, cada dia mais. Peço que o Senhor abençoe, Deus, a semana que nós teremos. Peço que o Senhor cuide de cada um de nós. Peço que o Senhor, Deus, nos livre de todo mal. Peço que o Senhor supra, Deus, todas as nossas necessidades, tudo aquilo, Deus, que individualmente cada um está precisando. O Senhor conhece a vida de cada um, seja de ordem material, seja questões na área emocional, na área afetiva, sejam, Deus, as questões de ordem espiritual, na nossa vida com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, que possa ser uma semana de crescimento, uma semana de aprendizado, uma semana de decisões na nossa vida, Pai, onde nós vamos nos orientar cada vez mais para o Senhor. Peço que o Senhor leve-nos em paz para as nossas casas, debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua proteção, Deus, e livre-nos de todo o mal. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém.